mesmo tempo, fiquei encantada com o mimo, né, da Dani de me provocar a contribuir com vocês, né? Então, é isso. Bom, como eu já disse, eu sou professora da educação básica, militante do movimento negro há pelo menos 30 anos, e aí, assim, a educação entrou na minha vida através da militância. Eu vou contar para vocês um pouco dessa história, né, nesses 10 minutinhos, e, na medida do possível, provocar vocês. Quando eu começo com o hino nacional da África do Sul e falo que hoje é o Dia da África, é porque essa data não está nos nossos currículos. De fato, essa data não está nem nas nossas, muitas das vezes, referências, reflexões. Então, é nesse sentido que eu vim aqui hoje, nesse dia, contribuir para esse nosso bate-papo. Como que o que perpassa pelo menos 54% da população brasileira, que é a maioria nas escolas públicas, desde que as escolas públicas universalizaram seu ingresso, como que as histórias dos ancestrais dessas crianças e desses jovens não estão na pauta do dia? Acho que essa é uma primeira questão, né? E aí eu gostaria que vocês, com um segundinho só, fechassem os olhos e pensassem quantas professoras e professores negras e negros vocês já tiveram ao longo da vida de vocês, principalmente se pensarem na época da educação básica, que é o que nos interessa aqui, tá? Essa é uma primeira provocação, eu acho que no bate-papo a gente pode conversar sobre. Uma outra provocação também, na formação de cada uma aqui, para exercer o magistério. Quantas autoras negras vocês se debruçaram? E autoras negras dos séculos 18, 19, 20 e 21. Isso diz muito da sociedade que a gente vive. Me parece que muito poucos e poucas de nós aqui vai poder dizer que entrou em contato com 10 autoras. É muito recente na nossa história a questão da autoria, né? A questão da fala como lugar, que nos traz tão bem Conceição Evaristo nas suas escrevivências, não é isso? E aí, já dando a pista de uma autora que é professora, né, que foi professora dos pequenininhos, para a gente acessar, né, e percorrer a trajetória dessa grande mulher, né? E assim, por que isso é importante? Essa semana que passou foi uma semana muito dura para todo mundo que acredita em democracia, né? Que é o que nos forma, direitos humanos, são palavras-chave que nos atravessam, não é isso? Para a população negra. Amanhã, 7 dias, a gente vai ter um ato significativo, e aí já vou convidar vocês para esse ato, né, que para a população negra, para os corpos negros, não basta você se proteger do Covid, fazer a quarentena em casa, ou o isolamento, ou seja lá que nome se dê. Por quê? Porque o braço do Estado para a população mais pobre é um braço que não tem limite. Ele entra nas casas e assassina. E a gente sabe hoje que o corpo do João Pedro só apareceu porque a família estava em rede.
uma rede que a gente está aqui querendo fazer para pensar a educação. Então, rede protege. Então, primeiro ponto que eu gostaria de salientar aqui e parabenizar a todas e todos nós que estamos aqui. Né? E redes de insurgências. Agora, para a gente se insurgir, a gente tem que saber o que nos atravessa e escolher o que é básico nesses atravessamentos. E hoje, Dia da África, para mim, Janete Santos Ribeiro, o atravessamento que cabe a todas e todos nós é a gente pensar o racismo estrutural brasileiro e como ele nos atravessa na hora de nós construirmos os nossos currículos. Na hora da gente dizer em sala de aula o que é significativo ou não para as nossas crianças e jovens aprenderem. Isso não está dado. Não é? A gente sabe, principalmente quem está trabalhando com ED, quando começa a coisa mínima, não se tem a perspectiva de se falar das relações raciais brasileiras, da gente pensar numa educação antirracista, numa formação de sujeitos e sujeitas que não façam o que a escola da elite de Laranjeiras fez com uma colega. É disso que eu estou falando também. Porque quando a gente fala desses ataques, eles não são só para os negros mais pobres. Eles são para quaisquer corpos negros. E a gente precisa, nas nossas práticas, ter isso como referência. É fundamental que a gente crie as nossas crianças e os nossos jovens para que eles se percebam sujeitos de direitos. Sujeitos que possam, assim como a jovem de classe média alta, filha de senegaleses, possa dizer que, olha, vocês são... Eu estudo nessa escola desde pequeno, gosto dos meus amigos, agora reafirmo a minha negritude. Eu tenho a fala como um lugar. Eu não preciso que o outro fale sobre mim. Eu não preciso que me naturalizem, me achem num lugar, sabe? Porque, de um modo geral, quando a gente vai falar de negros e negras na escola e fora dela também, a gente associa negro a pobreza, não é isso? A não ter cultura, né? A ser subserviente. E a gente, na escola, reforça esse lugar. A escola é um lugar que ensina, e aí eu vou fazer aqui um roteirinho, olha, só para eu terminar aqui, que eu acho que eu já provoquei muito, né? Olha, a escola é um lugar que, se a gente vai trabalhar com uma insurgência, tem que ser uma insurgência educativa e propositiva, com novas condições sociais, políticas e culturais, e também de pensamento. Não é isso? E uma outra coisa, a gente tem que decolonizar essa escola. Só que, de um modo geral, a gente fala em descolonizar a escola, a educação. E descolonizar, pelas leituras que eu fui fazendo aqui, para tentar provocar vocês aqui, descolonizar nada mais é do que apenas denunciar as amarras coloniais, tá? E quando a gente está descolonizando, a gente não constitui, de um modo geral, outras formas de pensar e produzir conhecimento. Então, me parece que hoje a gente está aqui se organizando para, num fórum permanente, né, de pensar a escola do pós-pandemia, mais do que a gente falar o EAD ou não EAD, não nos exclui, e a gente já sabe que exclui, a gente tem que propor questões novas da educação que não use o negro como um lugar
em que a gente pega a questão do fenotipo, não é isso? A condição social, o patrimônio cultural, a origem histórica, a identidade, o jeito de estar vestido, não é? A forma de falar, porque é isso que a gente faz o tempo todo. A gente acha que tem uma forma padrão de você falar, de acontecer a aula, de se você fala que existe racismo estrutural no Brasil, tem um monte de gente dizendo que isso é mimimi, que a questão mais importante é a classe. E hoje a gente está sendo chamado, mais do que nunca, a gente perceber que não é, né? Que existe aí uma articulação, e aí não me pergunte, porque eu não tenho reflexão ainda, o que vem primeiro, se raça ou classe. Me parece que as coisas vêm juntas, porque não dá para pensar o Brasil sem a gente pensar como se construiu esse lugar do negro e da negra, assim como o indígena, e que nós, professoras e professores, reproduzimos essa lógica que mais exclui do que empodera. E aí eu vou usar a palavra empoderamento no sentido de que a escola, a educação básica é para fazer sonhar, é para instrumentalizar crianças e jovens a eles construírem sonhos. Não é só a polícia que mata. A escola, do jeito que está, ela mata também, porque ela invisibiliza a história dessas crianças e desses jovens. Não é à toa que um grande número sai da escola antes mesmo de completar os anos finais. Esse é um dado. Então, assim, a gente olha muito para a questão macro, não é? Que é fundamental a gente olhar. A gente olha muito para as políticas públicas de acesso. Agora, a gente precisa olhar muito também para as políticas públicas de permanência e para as políticas públicas de formação. Que sujeitos e sujeitas a gente quer nesse mundo que é tão diverso? E que a última semana, e aí finalizando mesmo, nos ensinou que há uma diversidade de ser negra e negro. E isso a gente está falando de Rio de Janeiro. Imagine se a gente for falar a nível de país, a nível de mundo. Então, que nesse Dia da África, a gente se olhe e veja as nossas diversidades e que a gente se acolha, sabe, para que as nossas crianças e jovens vejam na gente pessoas capazes de fazê-las sonhar, pessoas capazes de fazê-las se sentirem amadas. E isso em todos os níveis da educação básica. É isso, gente. Acho que gratidão pelo convite, Dani. E estamos aí, estamos na luta e eles não vencerão, porque a gente está se potencializando cada vez mais em rede. Gratidão. Com certeza, Janete. Maravilhosa a sua fala. Bom, enfim. Ai, deixa eu respirar aqui. Rosângela, você está preparada com um microfone aberto? Deixa eu ver, Rosângela. Rosângela sumiu para mim. Opa. Deixa eu ver aqui uma coisa. Será que a Rosângela saiu? Será que ela caiu? Peraí, voltei. Então tá. Liga a sua câmera. Peraí. A gente não está te vendo, não. Desculpa, Calma. é porque a minha internet está com problema. Desculpa. Calma.
Isso, linda. Maravilha. Obrigada. Minha internet está muito lenta, então se falhar, vocês me desculpem. Agora sou eu? Isso, agora é você, tá? Tá bom. Boa noite para todos, para todas. Meu nome é Rosângela da Costa Correia, tenho 44 anos, negra, lésbica, mãe solteira, favelada, desempregada, e eu estou nesse momento agradecendo o convite das professoras e inclusive da professora Flávia, da onde ela dá aula, né, na escola Alagoas, aqui em Pilares, onde eu moro, que me apresentou a educação do PEJA, porque eu não sabia que existia educação para jovens e adultos. Então, nesse momento, eu agradeço muito a ela por tudo isso e por ela ter me apresentado as escritoras negras, dando continuidade à fala da professora Janete, né? Ela, assim, eu tinha algumas coisas parecidas com ela para falar, né? Sobre Conceição Evaristo, que eu também não a conhecia, como a Maria Carolina de Jesus, que eu sou apaixonada por essa escritora, né, como Djamila Ribeiro, e com relação ao que a professora Janete falou, da aluna que sofreu o preconceito na escola, inclusive essa escola é uma escola dos filhos de um ex-patrão meu que eu trabalhei agora há pouco tempo, e eu sofria isso com a filha da minha patroa, que estudava nessa escola, lá em Laranjeiras. A menina é criada numa família de pessoas com poder executivo alto, e eu sofria esse assédio da menina chegar a me tratar como um lixo, por várias vezes ser tratada como um pedaço de carne sem valor. E eu chegava em casa muito arrasada, assim, né? E eu sempre passei isso, e passo isso muito para minhas filhas, e falo que elas têm que se empoderar, elas têm que se mostrar, elas têm que mostrar quem são elas perante a sociedade, porque não é porque somos negros que temos que viver isolados, temos que viver presos a um mundo onde eles querem que a gente viva, né? Que eles não possam tratar a gente como marionete. É isso que eles têm tentado fazer, não só com negros, como com o povo em geral. Desculpa, gente, eu estou um pouco nervosa. Mas, assim, eu sempre falo para elas que a educação enriquece, a leitura engrandece o ser humano, e é isso. Falei pouquinho, mas é porque eu estou um pouquinho nervosa. Minha Flor, se você quiser voltar a falar depois, a gente abre a conversa vai ficar aberta. Você pode voltar para falar, tá, meu anjo? Essa aqui todo mundo tem sua tá vez. bom, pode bom? Obrigada, tá, Rosângela? Muito obrigada. Obrigada a todos. Flávia, você quer passar os informes? Posso passar. Então, primeiro, sou Flávia, sou professora Flávia, umas pessoas entraram depois. Quero saudar, né, a iniciativa desse fórum permanente, agradecer o convite também, né, da Daniele, da Alessandra, da Anabelle. Saudar também a fala da Janete. Eu acho que a fala da Janete foi tão emocionante para todos nós, né, que emocionou a Rosângela também, né? Ela pôde falar um pouco aí do que ela viveu. Ela atua lá no PEJA, né, comigo. Ela é minha estudante do PEJA desde o ano passado, então a gente tem esse vínculo, né? E eu queria falar um pouquinho sobre. Eu tenho 10 minutos, né, Dani? 10, 15 minutos, você vai me avisar, né? Quando acabar, porque eu falo muito. Não, então, vamos. Vai me avisar. Fala. Você não, vai 10 me avisar, minutos? Né? Pode ser 10 minutos? Sim, pode. Tá. Então, tudo isso que a Janete falou e tudo que a Rosângela falou, a gente precisa entender que está dentro de um panorama geral, né? Dessa sociedade excludente e capitalista. E hoje a gente vem falar o que esses problemas, né, sociais interferem na educação na atualidade.
né? E aí eu vou pegar um pouco o gancho de falar mais sobre EJA, né? Porque a educação de jovens e adultos ela já é muito esquecida, né? Muito excluída das políticas públicas, então eu acho sempre importante marcar tanto a educação de jovens e adultos quanto a educação especial, são as duas áreas que eu atuo na educação básica. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essas políticas do governo atuais de ensino remoto, ou EAD, EAD não, porque EAD é uma modalidade que a gente precisa respeitar. É ensino remoto, enrolation online, tem alguns nomes aí que a gente pode falar, é tudo menos educação, né? É atividade online, é uma política que reforça mais ainda tudo que a Janete e a Rosângela falaram, reforça. Oi? Oi? Posso Não, pode falar. continuar? Ah, tá. Reforça essa desigualdade, né? E para isso a gente precisa encontrar frentes, né? Além de reforçar a desigualdade, a gente tem um monte de coisas que dificultam, né? Primeiramente é o acesso a esses estudantes, né? Ninguém tá de quarentena à toa em casa, né? Os estudantes da EJA eles já são alunos com direitos negados e vulnerabilidade social, então eles precisam sobreviver, lutar pela sobrevivência, e nesse momento de pandemia, cobrar um ensino ou uma atividade online desses estudantes, dessas estudantes, eu acho de uma crueldade tremenda, né? A Rosângela tem a possibilidade de ter a internet, né? Mas eu tenho 100 estudantes lá no PEJA e eu sempre gosto de reforçar que eu mantenho contato com eles fora da escola, sempre, e não só na quarentena, e atualmente eu só tenho conseguido falar com uns 10 a 15 estudantes. Então, isso mostra realmente a dificuldade, né? O estudante está lutando, o estudante da EJA ele está lutando, e ela, para comer, né? Para sobreviver com suas famílias, sobreviver a esse período pandêmico. E aí, o que mais que isso afeta, o que mais essa atividade online, ou essa conjuntura nova aí, isso não é novo, né? Essas plataformas são nada mais são do que a terceirização da educação pública, né? Isso já é um projeto de governo, tanto é que já o próprio presidente Bolsonaro já vinha com a proposta de educação familiar, né, domiciliar, desculpa, e aí junta as duas coisas, educação à distância, educação familiar, e aí eles encontram na pandemia um jeito de implementar essa política excludente na educação básica, né? E aí a gente também não pode esquecer que a gente lida com seres humanos e docentes estão passando pelas mesmas situações, salários defasados, precarização de condição de trabalho. Algumas, algumas professoras, né, e professores não têm acesso, não têm material mesmo, instrumento de trabalho, não tem formação, porque para você trabalhar com esse tipo de modalidade, a gente aprendeu a trabalhar na presencial e a gente luta para que ela continue existindo, porque querem acabar com o nosso vínculo com o estudante mesmo, né? Fora, e aí agora eu vou falar um pouquinho da SME, SME do Rio de Janeiro, que é onde eu atuo, que vem com essa falsa democracia, né? Uma política de não obrigatoriedade, mas que o tempo todo mostra que faz com que as equipes, né, CRE, SME, direção da escola e coordenadoras, mostrem assim num invólucro democrático do tipo, vamos manter o vínculo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, se você não fizer isso, o governo vai cortar o seu salário. Então vai cortar a sua dupla, né, que é a hora extra que a gente ganha. Então uma série de assédios, né, uma lista de assédios de diversas frentes. É assédio de direção da escola, é assédio do colega que acha que porque você não está concordando, é assédio do governo, né? E a gente precisa entender que isso
Oi? Gente, alguém está com o microfone ligado, por favor. Eu parei porque me atrapalhou, desculpa, Dani. Não, pode falar. Não, e para além disso, né, falei da questão do capital mesmo estar de olho nessa política. Uma coisa que ninguém está ligando é para a saúde física e mental dessas pessoas, né? Tanto dos docentes quanto dos educandos e educandas. E não importa, né? Não importa o que a professora está sentindo, não importa o que a aluna está sentindo, o que importa é que a gente vai mandar e se você não obedecer, a gente vai te punir, né? E eu queria também falar, só para fechar isso, que é o que mais me preocupa. De todos esses fatores que eu falei, o que mais me preocupa é a qualidade da educação. Né? Para quem é militante da educação pública e luta por uma educação pública, laica, de qualidade, para todas e todos, a gente não pode ter essa petulância de achar que isso que está sendo feito, tanto na SME do Rio, quanto na SME de outros municípios e na rede estadual, é educação. Não tem cogitação da gente chamar isso de educação. A gente pode chamar de qualquer outra coisa, menos de educação. E para fechar, a gente não ficar aqui muito com a fala negativa, né, que parece que é só negativa, e é uma frente de insubmissão, né, e de ações. O que a gente tem feito? Né? No CEP, a gente tem construído plenárias, né, plenárias nas suas regionais, plenárias virtuais, a gente sabe que não é o ideal, né? Muita gente vai ficar de fora, mas é o que dá para fazer no momento. Então, plenárias para a gente discutir os problemas da EAD, mostrar de fato, mostrar essa farsa que diz que tá todo mundo tendo acesso. Hoje o secretário da rede estadual falou que 60% dos estudantes têm acesso. E a gente sabe, enquanto professora, que não é isso, que não são, esses dados são mentirosos. Então, a gente precisa denunciar que qualidade é essa de educação que a gente está oferecendo para os nossos estudantes. Eles merecem esse respeito nosso, tá? E uma frente que foi criada pela base, né? A base se organizou e é uma frente contra o ensino remoto e EAD na educação básica. Então, eu vou deixar lá no chat a divulgação dessa frente, tá? Uma sociedade melhor, onde a classe trabalhadora vai precisar se organizar de verdade para barrar todos esses ataques do capital, né? Que não é um ataquezinho só, são ataques brutais. E eu encerro a minha fala aqui. Muito obrigada pela atenção e desculpe qualquer coisa. Muito bom, Flavinha. Nossa. As inscrições estão abertas. A gente tem combinado entre... Oi, moça bonita. A gente tem combinado entre 3 minutos, adorei, entre 3 minutos e 5, que às vezes a gente chega no 3 e está concluindo o pensamento, tá? Já tem uma pessoa inscrita, que é a Silvia. As inscrições a gente faz pelo chat, tá bom? Então, quem quiser se inscrever, por favor, peça a inscrição ali no chat. E, Silvia, por favor, pode falar. Oi, gente, boa noite. Estou entrando hoje, né, pela primeira vez, não consegui entrar antes. Desculpa, Silvia, você pode abrir a sua câmera para a gente? Posso, peraí. Desculpa, acabei esquecendo. Não, sem problema. Aqui foi. Então, consegui entrar hoje. Vou, primeiramente, na verdade, ratificar a fala da Flávia, né, sobre a frente contra o ensino remoto. Dizer que é um momento muito difícil, porque, infelizmente, as pressões são muitas. Eu sou da rede municipal do Rio e também da rede estadual. Né? Na rede estadual, a situação está um pouquinho pior, porque a gente tem aí assédios e até documento publicado em DO pelo Pedro Fernandes, secretário,
e eu sou a única da minha escola que não aderia à plataforma. Então, numa escola com 36 professores, tá? Eu sou a única. Então, gostaria de relatar aqui os assédios, né? Por parte também da direção, dizer que está sendo muito difícil para mim resistir, porque a luta é praticamente solitária. E aproveitar também para falar sobre essa questão do Dia da África. E acho que não foi coincidência, eu sentei com a minha pastinha aqui para organizar algumas coisas, e eu estava com 2 avaliações minhas. No noturno eu trabalho com EJA e também com regular, né? No estado, no caso, e no município na sala de leitura. Então, foi impressionante quando eu cheguei na sala de leitura, passei por 2 e não vi nada, absolutamente nada, dedicado à literatura negra. Em ambas as escolas do município. Tive que criar uma estante, né, pegar tudo que existia ali sobre literatura negra, literatura africana, e perceber também que nem professores, né, nem direção, e muito menos os educandos, conhecem sobre. Então, isso foi um trabalho de formiguinha e é uma luta que eu venho tentando também implementar, né? E aos pouquinhos os alunos vão conhecendo. E no noturno, eu trabalho muito a literatura africana, né? E eu estou aqui com uma avaliação que eu fiz com eles no EJA. Então, a minha contribuição hoje vai ser essa, até porque é meu primeiro dia. É um poema da Noêmia de Souza, uma poeta moçambicana, que foi militante também, né? E eu gostaria de ler para vocês, para a gente pensar um pouquinho sobre quantas Áfricas existem, né? Na verdade, o continente africano é muito diverso, então a gente ainda tem que entrar nesse universo e pensar sobre ele, né? Depois de incutir aí, na verdade, de tentar colocar para os nossos educandos, inclusive para os docentes, a importância de trabalhar e de falar sobre literatura africana. Eu creio que tudo começa pela palavra. E aí eu trago até uma questão, no princípio era o verbo, então no princípio era o verbo mesmo, né? Faz-se a luz com a palavra. Então que seja pela via da literatura, né, que a gente enxergue os corpos negros, já que eles são tão esquecidos, na verdade, mutilados. Então eu vou ler, o poema se chama Sangue Negro. Diz assim: ó minha África misteriosa e natural, minha virgem violentada, minha mãe, como eu andava tanto desterrada, de ti aliada, distante e egocêntrica por essas ruas da cidade, engravidadas de estrangeiros. Minha mãe, perdoa, que a força da tua seiva vence tudo, e nada mais foi preciso que o feitiço ímpar dos teus tantãs de guerra chamando dum 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 tantã, dum 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 tantã, nada mais que a loucura elementar dos teus batuques bárbaros e terrivelmente belos. E vencida, reconhecesse os nossos elos e regressasse à minha origem milenar. Mãe, minha mãe África, das canções escravas ao luar. Não posso repudiar o sangue negro, o sangue bárbaro que me legaste, porque em mim, em minha alma, em meus nervos, ele é mais forte que tudo. Eu vivo, eu sofro, eu rio através dele, mãe. É isso, gente. Obrigada, tá? Uau, arrepiante, Silvia. Lindo, Silvia, muito obrigada. Então, a gente tem agora a Dayana para falar. Gente, quando terminar uma fala, eu não vou ficar digredindo muito, não, porque se eu deixar eu começar a falar, eu não paro. Então, por isso que eu passo a fala imediato, tá? Dayana, por favor. Tá, vocês conseguem me ouvir? Sim. Então, eu só queria complementar. Oi, para quem não me conhece, eu sou a Dayana, eu moro em São Pedro da Aldeia e trabalho na educação aqui. Eu só queria complementar, assim, contribuir com um pouco da fala que a Janete deu sobre a questão da palavra decolonial, né? A falta de entendimento de algumas pessoas, o porquê não descolonizar e sim decolonizar.
porque a palavra descolonizar dá uma impressão muito forte de que é possível voltar atrás e desfazer tudo que foi feito. A gente sabe que isso não é real. Esse purismo, ele é inatingível. E o decolonial, ele vem justamente no sentido de entender que o que foi, é história, é sangue, é genética agora, e a gente precisa transformar em cima dessa percepção que existiu e é raiz, de que a gente precisa modificá-la. Então, seria, no caso, essa contribuição, entendeu? De que a gente percebe no nosso dia a dia a força que isso tem, o peso que tem sobre a gente. Às vezes, o simples fato de você negar não é ignorância, é um alívio, porque não perceber, né? Fingir que não se percebe o que acontece, é um alívio. A combatividade do racismo, dessa questão, principalmente nas escolas, a questão antirracista, ela é pesada, ela é complicada, porque é um meio de formação e a sociedade que pensa de outra forma, ela luta contra. Então, ter essa percepção de que é possível, as marcas ficaram, porém a gente precisa ressignificar tudo isso que aconteceu da forma como aconteceu. E aí seria isso, tá bom, gente? Obrigada. Uma aula que a gente está tendo hoje dessas coisas que a gente vai incorporando, né, sem saber direito do que está fazendo, né? Próxima pessoa a falar, desejo. Quem se identifica com essa palavra desejo? Pode ser um sobrenome, não sei. Desejo está aí? Olha, com certeza ele deve estar em tudo que é canto. Não, eu ia falar assim, está em mim, mas eu não vou começar a digredir, não. Então, deseja a Edith. Ah, Edith? É. Ah, minha amiga, Edith! Fala, por favor, Edith, girassol da minha vida. Tava já assim, eu tô desejo aí, é? Tá. Amei! Bem a sua cara, amiga. Gente, boa noite, eu sou Edith de Faria, eu sou da Bahia, de Salvador. Flor, desculpa. Abre sua câmera para a gente ver como você é bonita. Eu já abri. Ué, não está aparecendo por quê, então? E agora? Deixa eu ver. Bom, quer ir falando, minha Flor? E aí, eu tô com ela aberta aqui. Tá, pra gente não tá aparecendo. Bom, mas estão me ouvindo, não estão? Sim, plenamente. Então eu vim aqui dizer para vocês que esse espaço é um espaço eu considero de transgressão, de insurgência, de resistência. Como professora e militante da educação de jovens e adultos, eu observo que esses espaços são espaços férteis de comunicação e também de demandas compartilhadas que precisam ser discutidas. A EJA é um direito, a educação de jovens e adultos é um direito, ela não é privilégio. E aí, historicamente, os sujeitos da EJA, tanto os professores como os estudantes, eles sempre ficaram à margem das políticas. Historicamente, nesse país, não se leva a sério a educação básica e, especialmente, a modalidade EJA. Só que a educação de jovens e adultos, ela não acontece só no âmbito escolar. Que bom também, ela acontece em outros espaços de sociabilidade. Então, quando a gente observa hoje, nesse cenário, eu estou falando da educação de jovens e adultos porque é o lugar que eu atuo, mas se a gente faz um panorama da educação básica, da situação das escolas, dos professores, e especialmente na educação que está se colocando como a distância, e não é a educação à distância, mas a educação que desvaloriza,
privilegia a docência e o que é mais triste, que a marca do capital, ela desprofissionaliza os docentes. E aí tem um espaço desse onde vocês compartilham saberes, fazeres e dizeres. Isso cria em mim e em tantas outras pessoas o esperançar de Paulo Freire. Então eu trouxe para vocês esse girassol. Não sei, pena que não está aparecendo. Mas... Eu acho que só não está aparecendo para mim, amiga. O pessoal falou que está te vendo. Mas esse girassol aqui simboliza para os povos do campo, para os movimentos sociais populares, resistência. Então, eu ofereço a vocês, se cuidem, e precisamos formar coletivos qualificados como esse para defender a educação desse país, porque nós somos muito importantes. E aí eu deixei para vocês aí um texto do Bertô, que é o elogio do aprendizado e que a bola da vez está em nossas mãos, mas não como professores da forma que está sendo colocado, que nós precisamos resolver as mazelas da educação. Nós somos protagonistas. Precisamos exigir do Estado políticas de educação de jovens e adultos, de educação básica de um modo geral, que dê visibilidade aos sujeitos e que faça cumprir o direito, porque direito a gente não negocia. Direito é direito. Então, um abraço de fibra aqui da Bahia. Umbutu, sou porque nós somos. Obrigada, minha amiga. Peraí, deixa eu me perder aqui, só um minutinho. Para de chorar, tá? Porque eu já estou chorando. Não vai Ai, eu não desliguei a câmera, né? Desligar a câmera. Só avisar que quem não está conseguindo ver a câmera tem que rolar do lado direito que consegue achar a pessoa. Uhum. Agora é a Cecília, não é isso? Gente, embaçou, não estou enxergando. Ai, Jesus. Cecília Monteiro. E depois é a Mônica. Cecília, é com você agora, Flor. Cecília Monteiro está presente? Tem que ligar o microfone, às vezes a pessoa esquece. Boa, Flavinha. Cecília Monteiro, dá uma conferida no seu microfone, por gentileza. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou passar para a Mônica, e se a Cecília Monteiro voltar, bota no chat para gente que voltou, aí depois da Mônica você tem a palavra, tá bom? Mônica, então é você. Depois quer dizer, se a Cecília não voltar, é o Afonso. Oi, pessoal, boa noite. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa, atrasei, porque eu não saí do computador hoje. Com muita reunião, orientação e sabe Deus mais o quê. Estou até cegueta já. Mônica, desculpa te interromper. A gente queria bem ver você. Será que você está com a câmera aberta? Eu não estou, mas posso estar. É que eu hoje não arrumei o quarto, tá bom para vocês? O que você acha? Pronto, liberei geral aqui. Ai, meu Deus, que vergonha. Tá bagunçado, hein? Pronto. Não, eu só ia falar que eu gostei muito do que a Dayana trouxe, e como ela trouxe a questão da decolonialidade, eu não sei como eu cheguei atrasada, eu estou correndo o risco aqui de falar um assunto que talvez não seja o assunto central, mas que é um assunto que eu tenho me debruçado sobre muito, que é o da descolonialidade, por conta do Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica, que é uma coisa que eu criei com mais um monte de universidade, enfim. E nessa discussão, Dayana, de decolonialidade e descolonialidade, acho que valeria a pena também a gente tocar na questão, eu vou trazer uma visão um pouquinho diferente, de que é uma visão que vai ao contrário do que você coloca, né? Mas que acho que é legal colocar aqui só para a gente pensar, refletir, e quem sabe um dia a gente fazer uma discussão mais sobre isso. Depois eu posso até passar o texto que eu estou pensando aqui enquanto digo o que vou dizer.
é que a decolonialidade, pelos autores latino-americanos, existe um quê de europeanização no termo decolonialidade, porque ele é fundado, digamos assim, por uma ala mais branca norte-americana, mas de raízes bastante europeias, né? Catherine Walsh e outros. Que, claro, conversam e, em muitos momentos, se encontram, sim, inclusive teoricamente, com autores mais da América Latina, mas esses autores da América Latina, a partir do Quijano, e principalmente por meio do Mignolo, vem defendendo mais que a gente use descolonialidade. E aí, no sentido mesmo da marcação de um território conceitual / político, de resgate daquilo que seria mais, digamos assim, nosso, né? Num sentido mais de uma certa originalidade, como povos originários que fomos, né? E ainda somos em certa medida. Então, também tem essa tensão aí nessa discussão, que eu acho que seria legal a gente conhecer um pouquinho mais e, quem sabe, conversar um dia. Era só isso. Ótimo, Mônica. Então, agora é o Afonso, não é isso? Boa noite a todas e todos. Vocês podem me ouvir bem? Sim. Sim. Você tá... Quer dizer, eu ouço. Tem alguém que não o ouve? Sim, está ouvindo. Tá bom. Gente, olha, é uma emoção muito grande, né? Participar desses encontros, assim, e ouvir essas falas, assim, da Janete, enfim, da Dayana. Eu já venho, desde que eu fiz um curso, né, sobre mitologia Nagô-Iorubá, dentro do próprio Colégio Pedro II, que a gente tem, né, um coletivo, né, de professores negros e negros que atua já fazendo cursos também para fora do colégio, né? O NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e eles dão cursos maravilhosos, né? Até indico para as pessoas que, né, que têm interesse nesse campo, enfim. Então, eu tenho pensado nessa perspectiva até como uma forma de reforma dos currículos, né? Eu sou da área de educação musical, sou músico também, enfim. E dentro do Colégio Pedro II, a gente tem um grupo de pesquisa, exatamente porque a gente, que é o GP Música, a gente busca, enfim, a gente briga por essa perspectiva antirracista, né, dos currículos. E eu defendi ano passado, né, eu até coloquei um link aí que é de um texto do professor Amilcar, do GPA, né, do Grupo de Estudos de Educação Antirracista da FRJ, que eu participei de um congresso com um artigo que eu defendi ano passado, que era o Exu nas escolas e a reinvenção da educação musical. Me lembro até do professor Amilcar virar para mim e falar assim, cara, você fala em Exu, como é que é isso aí? E eu falei, olha, enfim, a restituição de Exu também faz parte da questão, eu acho, até da ressignificação da cultura, das culturas negras, como alguém bem falou, né? Enfim, é uma longa luta, né, que a gente tem. Lembrar sempre o fato que a aluna, a Fatou, né, o pai da Fatou, quando houve o episódio de racismo, ele falou, ele deu uma entrevista, acho que está no UOL, ele fala assim, mas as pessoas não... Eu não culpo os professores, porque você não tem, né, o estudo. As pessoas aqui, os alunos não têm história da África, não têm geografia da África, não sabem nada, não sabem nem onde se colocam os países, né? Enfim, então você tem toda uma estrutura, uma base que reforça o racismo estrutural, porque você não tem nos currículos uma perspectiva de alteração, né? E as pessoas, e por mais que a gente fale, a gente, eu estou no campo da educação musical, as pessoas têm uma imagem da música como se fosse a imagem da democracia racial, né? E o campo da música, pelo contrário, o campo da música, ele tem uma base toda estrutural europeia, né? Todos os parâmetros, os cânones são europeus, a nossa formação na universidade é toda europeia,
né? Eu tive uma formação completamente europeizada. Então, para a gente rebater, é uma luta constante. E a gente, dentro do pesquisa, esse meu grupo de pesquisa, que nós somos minoria, né? Dentro do departamento, a gente briga muito, né? E mesmo assim, há pessoas que relativizam ainda a questão do racismo, para vocês verem como é dramática essa situação, tá? Lembrar, por exemplo, que hoje, antes desse debate, eu estava assistindo, aliás, eu indico vocês, a Conceição Evaristo estava falando na página do deputado Valdir Carneiro, que é da Comissão de Educação do Estado da Alerj, né? E depois veio o Bonaventura, um debate maravilhoso, né? E ela falando exatamente nesse dia, que é tão importante, das culturas africanas, enfim. E é isso, que nem um amigo meu fala, né? Eu acho que assim, para a maioria da população negra no Brasil, eles querem deixar de ser tema para ser vida. Essa que é a verdade, né? A gente vê todos esses assassinatos, esse genocídio que existe, né? Com os corpos negros. Então, a gente, assim... o que eu digo, é quase que se reinventar. Eu vejo quando as pessoas querem partir de uma reforma nos currículos, tem que pensar inicialmente nisso, não só na questão negra e na questão dos indígenas também, que agora estão sofrendo um outro genocídio. Enfim, são muitas falas, eu gostaria muito... hoje também a gente recebeu no Pedro II a notícia, por exemplo, de que a empresa, né, cortou o salário, né, cortou o contrato, né, rescindiu o contrato dos terceirizados do colégio, da limpeza do Colégio Pedro II, né? Deixou essas famílias que já recebem um salário, né, indigno, agora, numa situação do meio de uma pandemia, né? A gente acabou de receber essa notícia, quer dizer, é revoltante, são muitas as questões, né? E sempre ligadas às pessoas mais fragilizadas, porque a gente tem que lembrar sempre disso, essa pandemia, ela só escancarou a desigualdade já existia. A gente não vivia uma situação assim toda arrumadinha que vem alguma coisa e desarrumou. Não, a economia já estava em colapso, estava tudo em colapso. Não é por causa da pandemia que agora, né, descobriram a desigualdade, como a Mônica mesmo apresentou naquele relatório semana passada, agora que eles descobriram a evasão escolar, agora que eles descobriram, né, que as pessoas não têm condições materiais de assistir a aula EAD, que é uma vergonha também, essa aplicação de EAD, não, né, dessa atividade remota, né, pelo menos no Pedro II também não se fala nos relatórios internos de EAD, porque sabe que isso é uma modalidade específica que carece de planejamento, né? Enfim, Afonso, então são deixa muitas eu só as te questões... falar, desculpa, sem querer te cortar, só para te alertar, já passamos dos 5 minutos, tá? Não, eu vou encerrar, então. Agradecer a fala de todo mundo e sempre falar isso, né? Também achar que a luta antirracista é uma luta só do movimento negro, né? Não resolve. Então, assim, se pessoas progressistas não abraçarem essa causa, a gente também não vai mudar a situação, tá? Só essa é a minha mensagem. E sempre assim, que eu aprendi lá no grupo de antirracista do professor Amilcar. Nunca deixar passar um ato de racismo na sua frente, se você é professor. Nunca, nunca, em qualquer situação, nem de brincadeira, né? Nem aquele que eu estava brincando. Não estava brincando. E na minha sala eu não quero esse tipo de brincadeira, né? E sempre, quando falar, como ela bem lembrou, de compositores negros, falar da biografia, né? Falar da história de vida dessas pessoas, porque parece que as pessoas, né, quando são citadas, parece que não tem história, né? Os negros no Brasil parece que não tem história, não tem um passado rico, né? Então, assim, esse é o grande ensinamento que tem que se passar. Eu tenho uma homenagem como professor, né, no colégio, de terceiro ano, de uma aluna... Afonso, negra que desculpa. me homenageou, a única homenagem. Então, a maior homenagem que eu recebi na vida foi isso, né? Porque eu, dentro de sala de aula, vi uma situação de racismo e interferi isso lá em 2009 ou 2010, né? Quando isso não era uma pauta tão ainda, né?
da hora como é agora, ok? Beijo no coração de todos vocês aí. Obrigada, tá? Desculpa. Deixa muito, a gente muito, já percebeu muito que você está emocionado. No final da conversa, eu vou propor às pessoas que a gente faça um rodízio entre a gente de falas, que eu digo abrir a conversa. Talvez, quem sabe, para a próxima conversa, você não seja a pessoa responsável por abrir junto com outra pessoa a conversa. Eu acho bacana a gente pensar nisso. A gente tem vontade, desejo de falar. E o grupo aqui é para escutar mesmo, né? Enfim, obrigada, tá, Afonso? Obrigado a todos vocês. Obrigado a vocês por terem me ouvido também. Cecília voltou? Grande a Cecília voltou? A Cecília está por aí? Porque eu havia pulado ela para dar continuidade. Eu vi Cecília, Dani. Eu vi. Se é a Cecília que eu conheço, eu a vi com a câmera ligada. Agora eu não estou mais vendo. Eu acho que ela está oscilando, caindo. Tá. Então a gente vai passar para a Alessandra. Enquanto a Cecília... E aí a gente deixa aqui no chat a Cecília, dá sinal de vida, tá? Alessandra, acho que você pode assumir aí a fala agora. Só abre o microfone, tá? Abri. Eu queria fazer uma pergunta para uma das nossas animadoras do debate, que é a Rosângela, não é? A gente está vivendo esse momento muito delicado, né, na educação e sobre a educação de jovens e adultos a situação é mais delicada e mais dramática. E a Rosângela falou uma coisa que me chamou a atenção, né, porque a gente ouviu o relato de vários professores falando do trabalho que faz com autores negros, com a cultura negra, com a luta antirracista. Eu queria que a Rosângela falasse um pouquinho dessa experiência dela de ter contato com essas autoras negras na educação de jovens e adultos. Então, ouvir um pouco esse relato, o que isso representou para ela, né? Que tipo de lição, que tipo de coisa que ela levou para a vida dela, essa experiência de conhecer essas autoras negras que ela disse que não conhecia. E aí tem uma segunda pergunta para a Rosângela, como é que ela imagina que seria um trabalho desse, que foi feito na escola presencial, agora que a escola presencial está ameaçada? Aí, se a Rosângela pudesse falar, eu não vou falar os 5 minutos, não, eu encerro a minha colocação. Obrigada, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu penso humildemente, não tem ninguém, assim, pelo que eu estou vendo aqui, não há inscrições depois da sua, Alê. Beli, você me corrige? Tem sim, o José Carlos perguntou se podia fazer pergunta. Então, obrigada. Mas José Carlos? Mas eu não sei se ele quer fazer por aqui. Tá. E eu vi outra pessoa também falando, pode fazer pergunta? E agora pode? Não, porque o chat está muito grande agora, aí eu não estou conseguindo voltar. Eu também me perdi no chat. Então, assim, para a Rosângela não esquecer das perguntas, eu proporia que ela pudesse responder, usar os 3 minutos rapidinho, e depois a gente passar para o José Carlos. Pode ser, José Carlos? Pode sim. Ok. Muito obrigada, José Carlos. Sim. Rosângela. Oi, Rosângela, você foi entrevistada agora. Você ouviu? Tem que ligar o microfone. A gente não está te ouvindo. O microfone dela está desligado? Tá. Liguei. É porque está travando a internet. Com relação às escritoras negras, né? Eu não conhecia, foi através da aula da professora Flávia que ela me apresentou. Ainda não consegui ler todos os livros das escritoras, mas aos poucos eu estou tentando, né, comprar, ler pela internet, e eu estou me colocando, né, nas falas delas como escritoras, assim, porque para a gente, né, negros, no país que a gente vive, nós estamos colocados num lugar esquecido, né? Para eles, a gente não existe, né? A gente está aqui por estar. E lembrando que fomos nós, né, negros, negras,
que criamos, né, esse país. E eu me sinto muito lisonjeada por ser uma pessoa negra e ter um pouco de informação para poder passar, né, para minhas filhas, enfim, assim, para as pessoas que eu conheço que têm um pouco assim de dificuldade de se enxergar como uma pessoa negra na sociedade. E com relação à dificuldade no aprendizado da escola, eu, como sempre tive a escola como minha segunda casa, desde pequena, sempre tive meus orientadores, né, meus mestres, como se fosse da minha família, eu sempre respeitei esse espaço. E hoje eu me vejo numa dificuldade enorme com relação, né, foi o que eu tinha passado para a professora Flávia, que é uma matéria que eu tenho muita dificuldade, né, é a matemática. A matemática, para mim, ela é um pouco assim, digamos, um bicho-papão, porque realmente tenho dificuldade de absorver a matemática na minha vida, mas nada que a gente, com aprendizado, né, não vá conseguir. Mas, enfim, essa luta da educação remota, para mim, está sendo difícil porque eu não estou pensando só em mim, porque eu ainda tenho um pouco de informação, tenho a internet, né, que eu posso acessar, mas eu penso nas outras pessoas, lá no pontinho preto do final do Brasil. Será que essa pessoa tem condições de ter uma internet? Porque, na maioria das vezes, as pessoas não têm condições, né, financeiras de comprar comida, quanto mais um telefone celular para estar acessando a internet. Com relação aos meus colegas também de sala de aula, né, que eu tenho colegas idosos, colegas com dificuldade, em que a professora Flávia, com todo amor e carinho, passa o trabalho escrita para eles, no caderno. Então, eu me coloco, né, no lugar desses alunos que têm um pouco mais de dificuldade para aprender e, como sempre falei desde o começo, que eu falei, professora, eu sou um pouco rebelde, eu não aceito essa educação remota, essa educação, porque eu vejo que não só eu, mas outras pessoas com dificuldade não vão aprender. Como muita gente presencial, eu tenho minha filha, tem 21 anos, ela está atrasada na escola e ela tem uma dificuldade enorme de aprendizado presencial. Imagina se ela estuda com essa educação remota. Então, eu não aceitei esse estudo, não pensando só em mim, mas pensando num contexto geral de todos os alunos, com relação também às minhas filhas. E é isso. Muito obrigada, Rosângela. Nada. Peraí. Dani, entrou mais um estudante da EJA. Acabei de ver o Dione também, meu estudante da EJA lá da escola. Eu vou te pedir se você puder desligar os microfones. Dione, você consegue desligar seu microfone? Sim, vou desligar aqui, professora. Eu acabei de entrar aqui. Desliga aí pra gente, por favor. Clica nesse microfone que tem aí no seu celular, por favor. Tá bom. Então, vamos organizar uma coisa assim. Tem o José Carlos. Gente, para mim já é difícil essa coisa de ficar cortando as pessoas e tal, não sei o quê. Hoje, então, está especialmente difícil. E eu vou já me antecipar e pedir assim, é isso, porque a gente tem um tempo limitado, né? Enfim, mas a roda vai acontecer toda segunda-feira. Então, por favor, participem, porque a intenção é que vocês possam falar. Então, a gente organiza assim, tem o José Carlos inscrito, e se é o Johnny... É o Johnny? É isso, Flávia? Johnny, desculpa, Johnny, perdão. Se você quer falar também, porque a gente vai encerrar as inscrições com a sua fala, se você quiser falar. Eu gostaria, é o José Carlos que está falando, eu gostaria, já que ele é aluno,
eu gostaria que desse a fala a ele antes da minha fala, tá? Muito obrigada, José Carlos, muito obrigada. Viu? É isso, coletivo é isso, a gente vai se ajustando coletivamente. Muito obrigada. Dione, você tem a palavra, meu anjo. De 3 a 5 minutos eu conto aqui o tempo para você, tá bom? Dani, posso orientá-lo? Posso? Sim. Dione, Oi. está me ouvindo? Tô. Então, a professora, desculpa, a Daniele está te perguntando se você quer falar com a gente. Você quer falar com a gente? Dione? Oi, professora, pode falar na minha internet. Não, eu quero saber, a gente está querendo saber se você quer falar com a gente. Não, o que eu tava vendo aí, o povo, eu tava vendo meus colegas tava falando aí sobre a educação, né? Sobre a educação. Então fala, o que você acha? Como é que tá? Se você gosta da escola, se você acha interessante estudar no PEJA, fala um pouquinho com a gente. Que todo mundo está ansioso para te escutar. Dione? Não sei, eu acho que para mim ele travou aqui, Dani. Travou? Não sei se travou, a internet. Travou. A internet estava complicada mesmo. Então, vamos fazer o seguinte: a Cecília voltou, gente. É a última chamada da Cecília. Tá bom. Deixa eu ver. Eu vou procurar aqui, Dani, para você, vou te ajudar aqui. Tá. Cecília. Não. Peraí. Não. Não. Tá. Não. Não tá aí? Não. Que eu esteja vendo, não. Tá. Dione, tá nos ouvindo? Dione caiu. Caiu? Ele caiu. Caiu. Tá. Não, gente, então, olha só. Eu até escrevi no chat lá, eu acho que vocês não leram, né? Vocês podiam dar uma olhadinha lá no chat. Então, o Dione, ele é estudante do PEJA e é público-alvo da educação especial. Então, assim, eu fiquei muito emocionada quando eu vi o rostinho dele ali, porque ele é da sala da Rosângela, e a Rosângela chegou a falar dele, né, que diz que eu faço adaptação lá das atividades, e ele tá, e assim, eu tenho muito contato com ele, né, e eu fiquei, assim, de verdade emocionada quando eu vi que ele aceitou o link, entrou, conseguiu baixar o aplicativo. Gente, isso é um aprendizado, assim, ótimo. Muito bom, Flavinha, muito bom. A gente faz o seguinte, faltam 15 minutos para as 8 horas, a gente está aqui e vai ouvir o José Carlos. Se até o José Carlos terminar a reflexão dele, o Dione voltar, a gente, você faz essa mediação, né? E abre a possibilidade dele falar. Pode ser, Flavinha? Obrigada. José Carlos. Bem, boa noite. Eu quero cumprimentar a todos e todas. Não conheço todos pessoalmente, infelizmente, mas conheço alguns companheiros que são companheiros da educação pública do município do Rio de Janeiro, das universidades, companheiros de longa data, militantes da educação de jovens e adultos como eu. Eu sou professor de História e Geografia na sala de aula, né? No cotidiano da educação de jovens e adultos, atuo no programa de educação de jovens e adultos da cidade do Rio de Janeiro, né? E ali eu sou professor de História e Geografia. Eu quero parabenizar a organização dessa roda de conversa, porque das que eu tenho participado e tenho assistido, é a primeira em que eu observei a participação de alunos. E eu acho fundamental que a gente traga os alunos para essa reflexão, sobretudo nesse momento que a gente vê a imposição das políticas públicas de uma adoção de um ensino remoto, que, na verdade, no meu entendimento, um grande engodo, né? Eu quero dialogar com a colega da primeira fala. Colega, eu também, na minha escola, fui o único professor até agora que resistiu a não entregar nenhum tipo de material, a não postar nenhum tipo de atividade para os meus alunos, e nem por isso deixei de ter contato com eles.
deixei de saber como estão e como é que estão passando esse período, né? E eu soube pelas colegas que estão fazendo, contudo, que mesmo elas tendo feito, boa parte tendo feito, tendo postado atividades, o retorno da parte dos alunos do PEJA foi muito pequeno. E eu penso, né, quem conhece o cotidiano da educação de jovens e adultos, como essas pessoas lutam pelo direito de estudar, pelo direito à educação que foi negado a eles anteriormente, a gente não pode interpretar de maneira nenhuma que se esses alunos não estão fazendo as atividades que estão sendo colocadas remotamente, eles o fazem por falta de vontade, ou por preguiça, ou por não comprometimento com os estudos, que seria uma explicação assim normalmente dada para essa baixa procura. Mas por que eles que são a ponta, a razão de ser do processo educativo, porque nós trabalhamos para eles, não são perguntados quanto a essas modalidades, essas formas de atividade, né? Como também, no caso aqui da Prefeitura do Rio, está adotando uma plataforma chamada Microsoft Teams, em que nós vamos sistematizar todo o nosso trabalho com os conteúdos das nossas disciplinas de uma maneira assim quase que burocrática, né? Envolvendo processos avaliativos e etc., né? Em que o planejamento do nosso trabalho ele vai ter que ser cadastrado para que isso possa funcionar, e nós não fomos nem chamados para testar essa ferramenta, saber da possibilidade do uso de outras ferramentas. Isso já vem para a gente pronto, para a gente fazer 2 webinários, para fazer um treinamento, para conhecer os recursos dessa plataforma. Então, eu acho que isso daí demonstra o quanto não houve participação dos professores, um diálogo dessas instâncias do poder público com os professores para resolver esse problema. E eu acho isso assim, muito desagradável, por quê? Porque, na verdade, parece que nós somos contra a tecnologia na educação. Eu conheço Flávia, conheço a Alessandra, conheço outros companheiros que estão aqui nesse debate, nessa roda de conversa, e que há muito tempo usam as tecnologias digitais e recursos diversificados da tecnologia da informação e da comunicação para enriquecer as aulas da gente, as aulas presenciais. Portanto, não se trata de que demonizamos a tecnologia. Agora, gostar da tecnologia, querer a tecnologia no processo de ensino é uma coisa. Subordinar o educador, transformá-lo em orientador de aprendizagem, mapear tudo o que ele faz, levar o procedimento que ele levou anos para construir em cima de uma prática, sistematizar isso, se apropriar disso e virar as costas para ele, eu acho que merece uma reflexão. E eu acho que merece, inclusive, uma resposta da nossa parte, de que nós devamos, e ainda bem que o CEP está levantando essa discussão, né, de nos recusarmos a usar esses recursos dentro dessa estratégia, né? Então, nesse sentido, eu quero fazer apenas, depois desse comentário, uma pergunta para os 2 alunos, pelo menos para a Rosângela, que chegou no início, que eu pude ouvir alguma coisa sobre o que ela falou, mas se também o Dione quiser falar, para mim vai ser maravilhoso, né? Que é o seguinte, na escola de vocês, que eu conheço, eu já trabalhei na Escola Lagoas por muitos anos, né? Foi a minha primeira escola de PEJA no município do Rio de Janeiro. Já há algum tempo a gente tem rede Wi-Fi dentro da escola. Eu quero saber de vocês, alunos, se alguma vez alguém passou para vocês a senha desse Wi-Fi para que vocês pudessem usar nas dependências da escola. Porque agora está se falando em tecnologia, conectividade, não é? Mas antes da pandemia, por exemplo, essas senhas do Wi-Fi da escola eram absolutamente trancadas para os alunos. E a gente sabe o que se dizia, né? Que eles iam se apropriar dessas senhas
para fazer navegação nas redes sociais e atrapalhar as aulas. Agora, de repente, a tecnologia virou a salvação. E então eu não acredito numa mudança de comportamento que surja, uma consciência de que a tecnologia é favorável, que ela surja nas bases em que essa tecnologia que está vindo agora para a educação vem surgindo, né? Então eu quero deixar aqui o meu protesto, né, e o meu convite a que nós sejamos chamados para um debate em que haja assim a possibilidade de sermos ouvidos como queremos usar essa tecnologia, não é isso? E outra coisa também que eu estou achando muito bacana aqui no grupo, a diferenciação. Ninguém aqui falou em educação à distância. Todo mundo aqui sabe que isso, na verdade, é um ensino remoto. É uma entrega de atividades sem diálogo, sem consulta ao aluno, sem nenhuma interação social. E eu fico pensando o seguinte: processos de alfabetização, processos de mediação com alunos que são pessoas com deficiência e que precisam de um mediador. Será que essas tecnologias estão preparadas para dar conta dessa realidade? Ou será que nós vamos pensar, inclusive, que é possível alfabetizar à distância, alfabetizar remotamente, né? Eu acho que, para quem leu Vygotsky, isso, no mínimo, é uma contradição enorme. E, ao meu ver, inclusive, insolúvel. Não tem solução, né? Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar vocês por essa iniciativa. Gostei muito de ser convidado. Estou muito feliz de estar aqui e quero passar a frequentar essa roda para ouvir mais discussões e a gente incrementar essa troca, ok? Felicidades a todos e um abraço. Eu aguardo a resposta da Rosângela. Rosângela, você tem a senha do Wi-Fi da sua escola? E outra coisa, o que você acha desse negócio de tecnologia na educação para você substituir a aula na sala de aula? Zé Carlos, eu fiquei até assim, maravilhosa. Acho que sua fala engloba boa parte da discussão que está colocada aqui. E o Dione, Flávia, Oi. Eu acho que o Dione está presente na sala. Oi, Dione, você tinha caído, né? Você está me ouvindo? Liga o microfone, por favor. Dione, ligou seu microfone? Clica, aperta o botão que tem o desenhozinho do microfone, aí no seu celular. Achou ele? Ele ainda está com o microfone desligado, gente. O microfone desligado, E a gente não consegue ligar, né, Dani? Pois é. Esse aqui eu não consigo ligar. Esse aplicativo não me dá o direito de ligar. Faz assim com a mão se você está me ouvindo. Olha aqui, eu vou ligar minha câmera. Aí você faz assim com a mão se você estiver me ouvindo. Para eu poder saber se você está me ouvindo, pelo menos. Aqui, ó. Aqui, tá me ouvindo? Eu não sei. Eu acho que ele não está conseguindo ligar o microfone. Olha, deixa eu te explicar de novo. Aperta o celular, aí vai aparecer um desenho. 2 desenhos. Um é uma câmera, o outro é um microfone. Aí aperta no microfone. Por favor. Flávia, não tem como você mostrar para ele o microfone por meio de um celular? Boa, Mônica. Vou pegar aqui. É porque... Sabe o que acontece, Mônica? Eu estou logada no computador. Eu não estou logada no celular. Mas você não tem um celular que pudesse mostrar o microfone? Não, tenho, mas aí eu teria que entrar no aplicativo. Levanta o microfone, Flávia, na sua câmera que ele pode ver. Dione, olha aqui, ó. Eu vou ter que entrar na sala, entendeu? É isso que eu estou falando. Eu vou ter que clicar na sala para entrar. Aí pode ser que dê interferência. Peraí, não entra na sala, não. Vai no WhatsApp. Abre a câmera. Peraí. WhatsApp, boa. Abre a câmera. Que aí mostrando ele vai entender. Isso. Vou mostrar, peraí. A câmera, né?
Não, a câmera não tem. Espera aí. Tem não. Ó. Ele tá ali. Ai, caraca. Eu acho que ele tá ouvindo a gente. Espera aí, eu vou entrar aqui. Aqui, Dione, olha, vê se você consegue ver aqui no meu celular. Ó, tá vendo, Dione? Tem 3 botões, ó. Um é o microfone. Espera aí. Vai. Tá vendo aqui o microfone? Ó. Falei que ia dar. Não dá. Não dá, porque dá microfonia aí para vocês e para mim. Quando eu clico aqui, ele caiu. Então, eu não sei se o Zé Carlos topar, da gente marcar na próxima roda. Vocês estão vendo como é difícil, né? Assim, isso é um exemplo. Agora não. Ele voltou, mas o microfone continua desligado. Ah, tá. Isso, assim, isso é uma revelação nossa, assim, para a própria dificuldade mesmo remota, né? E eu acho que isso virou um exemplo prático para a gente, né? Para a gente pensar o quanto a educação presencial precisa ser defendida, entendeu? Maravilha. Então, vamos escutar... Peraí, antes, eu queria tentar, pela última vez, a Cecília. E se a Cecília não está aí, vamos ouvir a Rosângela para a gente depois começar a fazer nossos encaminhamentos? Sim. Rosângela, minha flor, com você. Poxa, eu tenho certeza que ele está querendo falar, está tentando ali clicar. Eu posso? Pode falar, professora? Pode. Vai, Rô. Com relação à pergunta do professor, professor, eu não sabia que na escola tinha esse Wi-Fi, nunca foi passado para mim, pelo menos eu, Rosângela, como aluna, nunca foi passado para mim que tinha ou que existia o Wi-Fi na escola, muito menos a senha. Então, eu não tenho essa afirmação, assim, dizer se tem ou não, porque no dia que eu fiz a matrícula não foi passado para mim. Olha, nós temos um programa na escola onde a gente fornece o Wi-Fi para os alunos, para que os alunos possam entrar na internet e ter um acesso a todas as informações quando vocês estiverem com dificuldade em algum assunto. Então, eu não tenho essa afirmação para falar para o senhor. Porque a professora que, fez um grupo para chamar todos os alunos, né, dela, das salas de aula dela do PES à noite, para a gente poder entrar em contato com o outro e a gente estudar, assim, né? Não é não estudar, mas falar sobre o que a gente está passando, né? Propor nossas opiniões e divulgar o que a gente está vivenciando nesse momento de pandemia. Mas a escola mesmo em si, não forneceu isso para a gente. Tanto que até a professora pegou e falou, a gente sabe que aqui no grupo tem pessoas que não têm condições, né, que eu tinha dito antes, não tem condições realmente de ter dinheiro para alimentação nessa dificuldade que a gente está vivendo, quanto mais para colocar, né, crédito no telefone. Até uma colega nossa da sala de aula falou, professora, eu não estou tendo condições de falar todos os dias, porque eu não tenho condições de colocar crédito todos os dias no meu telefone para falar. Ou a gente alimenta os nossos, ou a gente coloca crédito no telefone. Então, isso é muito triste, infelizmente, em ver que eles lá não se pronunciam em passar para a gente, né, essa informação. Conforme aí está o Johnny com uma dificuldade enorme, porque se a gente tivesse esse espaço na escola, né, onde a gente pudesse ter um programa como esse que foi apresentado para mim pela professora, né, e pela professora também Dani, essa semana que foi quando elas me convidaram para participar desse debate, eu também não sabia que existia esse programa. Então são coisas assim difíceis da gente estar aprendendo, porque a escola tem informação que tem Wi-Fi, mas não é passado para a gente que a gente possa ter um debate na sala de aula, assim, ou na escola, ou em qualquer espaço assim, da escola, a gente está fornecendo a senha para que vocês possam estar tendo
oportunidade de aprender a mexer, né? E ter um pouco mais de informação quando tiver alguma dificuldade em alguns assuntos. Então, eu nunca fui informada desse Wi-Fi e nem da senha. Obrigado, viu, Dione? Muito obrigada. Obrigada, você. Rosângela. Respondeu plenamente, tá? Fiquei muito satisfeito com a resposta. Dani, obrigada a vocês. Ele então, abriu. eu vi isso. Flávia, faz aí, por favor, faz a mediação, Flávia. Johnny, você está ouvindo a gente? Eu tenho que pedir só para os outros desligarem o microfone, senão a gente não vai conseguir ouvi-lo, por favor. Johnny, você está me ouvindo? Estou ouvindo, professora. Isso, então. Aqui tem um monte de gente, tá, Johnny? Não tem só eu e a Rosângela, não. Tem um monte de gente. E o professor fez uma... Oi? Fala. Tem um bocado de gente aí, eu vi um bocado de professor. Isso, né? Tem professores, tem professoras, tem alunos, tem alunas. Então, o professor fez uma pergunta para você, não sei se você ouviu. Você ouviu? Não sei que eu ouvi, não, porque a internet caiu. Tá bom. Ele perguntou se na escola lá do PEJA, que você estuda lá comigo à noite, né, com a gente, se tem internet, se alguém já te deu a senha da internet. Essa é a primeira pergunta. Fala com a gente. Vai, Johnny, fala. Fazer uma pesquisa, fazer algum trabalho de escola, a gente tem que pagar, né? Pagar para fazer um trabalho, entendeu? Querer pesquisar alguma coisa. Eles nunca deu a senha, a senha não tem, não. Tem a senha, não, professora. Tá bom. Tá, Zé Carlos, você ouviu o que o Johnny falou? Contemplado? E agora é a minha pergunta para você, tá, Johnny? Tá. A minha pergunta é o seguinte: o que você acha da escola quando a gente estuda lá juntos, assim, que eu possa olhar para você? Como é que é aprender numa escola que a gente tem contato direto? Você pode responder isso para gente? Alô? Tá me ouvindo, professora? Fala de novo, professora. Falhou o áudio? Eu quero que você conte um pouquinho para gente como é que é a experiência de você estudar lá no PEJA. Olhando o olho, fala um pouquinho da escola. Quando eu cheguei no PEJA foi em 2017, quando eu cheguei assim com a faculdade, um pouco assim de aprender a ler. Johnny, eu sei só um pouco assim. É porque eu acho que tem que ficar paradinho com o seu celular, senão fica saindo. Tá bom, professor. Senão, vai, fala com a gente. Tinha dificuldade de escrever, escrita, tinha muito pouco dificuldade na matemática mesmo. Aí devagarzinho foi lutando, minha namorada me ajudando em casa, devagarzinho. Aí quando eu passei de ano, fui para outra série, aí o professor me apoiou, a professora Hélia, os outros professores, a senhora também me apoiou aí, me ajudou também, e devagarzinho estou aprendendo. E você gosta da escola ou você preferia estudar assim, pela internet? O que você acha melhor? Não, pela internet é muito difícil, professora, porque eu mesmo estava até com dificuldade para entrar aqui. Pela internet é muito difícil. Até para entrar aqui teve um pouquinho de dificuldade. Até para entrar aqui na internet um pouco. Estava pelejando, desde 6 anos estou pelejando para entrar. Obrigada, Dione. Um beijo. Você. Gente, é isso. Dione, eu sou Daniele e eu quero te agradecer a você e a Rosângela profundamente pelo esforço que vocês estão fazendo para participar dessa roda e pedir para que vocês sempre participem, por favor, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, tá? Pela insistência de vocês. As pessoas estão te agradecendo, tá? E agradecendo por você ter falado com a gente, tá? Tá bom, muito obrigado, tá bom. Tá bom, professora.
A gente se fala pelo Zap. Tchau, um beijo. Tá. Aí agora você clica no microfone de novo, igual como você ligou, tá bom? Gente, Tá bom. Beli, quer fazer o encaminhamento final aí? Queridas e queridos, estão me ouvindo? Que bom. Acho que a poesia escorreu aqui, né, nessa tela hoje, de todas as formas. Desde o início, parece que a gente já estava predestinado a ouvir essa poética da vida que acontece todos os dias no chão da escola, né? Dione, Rosângela, Janete, todos os meninos e meninas que, de alguma forma, deixaram seus registros aí no chat também, professores que estão lá no Facebook mandando suas colaborações. Acho que essa roda está ficando cada vez mais potente, cada vez mais democrática. Eu queria chamar a Janete para fazer as suas considerações finais e depois a gente poderia, né, se dar um abraço coletivo e dizer palavras finais mesmo de afeto para a gente se despedir. Beleza? Gente, não vamos esquecer da foto, tá? Gente, olha só, estou bem feliz, né, assim, porque é isso, a escola que eu acredito é a escola em que as sujeitas e os sujeitos tenham fala, e essa fala seja circular, e a circularidade é um valor civilizatório afro-brasileiro, é um valor fundamental, e essa estrutura que a gente usou aqui é uma estrutura de aquilombamento, porque a experiência do quilombo é uma experiência não hierárquica, é uma experiência onde esse espaço de liberdade, você tem sujeitos negros, indígenas, brancos, pobres, e a gente trazer para a sala de aula essas experiências, isso é fundamental, não é isso? Assim, foi muito importante para mim ver também a diversidade de escolas, a diversidade, inclusive, de EJAs. Eu, por exemplo, tenho uma experiência na EJA, a EJA do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, a Escola das Normalistas. E nessa escola, a grande maioria dos meus estudantes era composta de jovens excluídos da própria escola. Então, era uma escola muito mais jovem do que adulta. E isso muda a reflexão e o que a gente vai trabalhar. Não eram jovens, de um modo geral, trabalhadores. Foram jovens que, por uma série de questões, foram convidados a sair da escola. Portanto, parodiando um pouco a Carolina, o noturno era a lata do lixo da educação regular. Me parece que isso não foi mexido. E aí, quando eu ouço os jovens, ou melhor, os adultos daqui falarem da questão da matemática, isso volta ao meu ponto inicial. A gente ainda tem uma escola extremamente europeizada, sabe, eurocentrada. Então, a gente africanizar essa escola, não é? É a gente incluir, é a gente dizer o seguinte: a diversidade de metodologias precisa estar no nosso cotidiano, inclusive as metodologias tecnológicas, porque a escrita é uma tecnologia. Então, assim, a história da tecnologia, se a gente for usar e trazer para uma educação quilombola, a gente vai ao orixá da tecnologia. Não é isso? Que para a gente, no sincretismo, é São Jorge. Né? Ogum é o orixá da tecnologia. A África é o berço da humanidade. Então, assim, fechando o ciclo,
quando eu trago o hino nacional da África do Sul, é para dizer que esse hino, ele é uma composição, é uma diversidade. Tem ali dentro do hino uma diversidade de linguagens, uma diversidade religiosa. É direito nosso saber essa diversidade, porque um jovem, quando ele tem um avô, um bisavô de ascendência europeia, ele tem orgulho de dizer, e ele sabe dizer, porque a nossa história coletiva está lá representada no que a gente fala. O nosso jovem negro ou indígena, a memória dele está apagada. E a memória coletiva que a escola deveria estar propiciando, ela está apagada também. Então, quando a gente fala de africanizar a escola, não é isso? De aquilombar a escola, é a gente trazer essas vozes todas. Né? Assim, ter valor. Por exemplo, quando eu digo que um dos meus ancestros, não sei se meu pai ou se é minha mãe, tem um pé lá em Camarões. E eu não sei nem o que dizer sobre isso, porque na minha história escolar e na minha história também familiar, isso não tem significado. Então, assim, a gente aquilombar a escola é a gente perceber que a gente precisa, sabe, saber por que os nossos passos vêm de longe. Quem foi que nos constituiu? Que escola é essa que a Rosângela está reivindicando, não é isso? Com potência, com garra, né? E aí eu vou ficar do lado feminino, porque aí é esse, para mim, que é o da força, é o da coragem, sabe? Nós somos a maioria na escola, e se a gente é a maioria, a gente pode transgredir, a gente pode mudar essa escola, a gente pode fazer o seguinte, olha, a escola é uma cebola, ela tem uma diversidade de camadas, não é? Qual camada que a gente quer e que seja significativa para o nosso público-alvo, que são os estudantes, porque a gente, enquanto professor e professora, a gente só existe por quê? Porque tem eles e elas. E aí que a gente possa continuar aí na gira, nessa roda, tá? E se vocês me permitirem, eu comecei cantando, queria terminar cantando, né? Em homenagem, de novo, à África do Sul, né, aos Xhossas, que é a etnia do Nelson Mandela, que para mim é uma referência, quando eu falo em continente africano, né? E aí, para os Xhossas, você não começa nenhum tipo de roda sem antes cantar. Então, eles têm uma música que diz assim, ó, Sani Bonami, ayo, ayo, Sani Bonami, ayo, ayo, Sani Bonami, ayo, ayo, Sani Bonami, ayo, ayo. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Eu estou. Agora parei de chorar, fiquei bem. Aiô, aiô, tá? Então, Sani Bonami é isso, porque se a gente não estiver bem, né? Se a gente não sair dessa roda bem, ela não, sabe, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, a gente tem que estar inteira em tudo que a gente faz. E a escola tem que ser esse lugar de acolhimento, de respeito, de produção de conhecimento, enfim, de diálogo. Não é isso? E a academia, que aqui também está representada, que é um lugar também de diálogo, que seja um diálogo com essa escola básica e um diálogo também com os movimentos sociais, os mais diversos possíveis. Dessa forma, para mim, a gente vai estar construindo essa educação insubmissa para barrar esse projeto racista, genocida, elitista,
pública que está aí, sabe, como um rolo compressor em cima de nós. Mas eles não vão conseguir. Axé. 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 Ai, muito bom. Muito bom. Gente, só para terminar, vamos tirar uma foto todo mundo junto? Dani, deixa eu dar um beijo nos meus alunos. Axé. Foi até bom falar de Laroê, porque assim, é isso, né? Exu é o orixá da comunicação, das redes, Exatamente. das encruzilhadas, né? Das encruzilhadas então, assim, da vida. Enfim, alguém falou que ia falar alguma coisa agora no final. Não, eu ia me despedir. Flavinha. Não quero não consigo, gente. Olha só, a ideia, só reforçando que a ideia da roda de conversa é participação ampla, geral e restrita. A gente vem criando a metodologia a cada encontro. A gente entendeu que é uma boa estratégia a gente ter pelo menos 2 ou 2, ou um animador e uma animadora, para abrir a conversa. Isso tem feito muito bem a conversa. Hoje, infelizmente, a tecnologia... A gente ficou um pouco atrapalhado com a tecnologia, mas é isso mesmo, a gente está aqui resistindo e não vamos desistir de fazer. Para a próxima semana já tem uma indicação, né, Bélia? Já tem uma sugestão. Qual que é a sugestão? Que eu já esqueci, que eu já nem li direito, que estava tudo embaçado. A sugestão... A sugestão é que hajam responsáveis para falar sobre educação. Isso, e, por exemplo, isso é uma coisa que... E estudante também, isso. Num pai de aluno ou mãe de aluno e num técnico também administrativo para falar, né, como é que estão recebendo, né, esses... fazer uma outra melhor? Então, é isso. A ideia da roda é que essas pessoas estejam presentes mesmo. E aí, para o próximo encontro, a gente vai correr... Gente, só vou pedir para fechar o telefone. Alê, fecha o microfone só um instantinho, minha flor. Fecha o microfone só um pouquinho. Isso. Então, assim, para a próxima conversa, então tem a ideia da gente correr atrás, de convidar, se vocês tiverem também alguém que vocês julguem que seria legal de participar e abrir a roda de conversa, um responsável, né? E uma pessoa que trabalhe na parte, que faça parte do corpo técnico da escola. Né? Na universidade, eu sou técnica na universidade, né? E a gente é educador também, né? Então, que os estudantes estejam presentes, que as crianças estejam presentes, as crianças que estiveram presentes aí hoje, né? Se quiserem falar, deixem que elas falem também, né? A gente tem os animadores e as animadoras para jogar umas provocações, como fez a Janete e a Rosângela, né? E a Flavinha, mas é isso, a gente vem aqui para conversar também, então a gente sempre encontra relação entre as coisas. Dá para todo mundo abrir a câmera para a gente tentar tirar uma foto? Eu sou obcecada pela foto. Essa foto, se não dá para ver todo mundo? Não consigo... Como é que é essa foto? Eu printo a tela do computador. Você vai girando para ver todo mundo, é isso? Aqui embaixo, do seu lado direito, tem 4 quadradinhos. Ah, já vi, aí dá para ver todo mundo. Ai, que legal! Gente, eu não sabia disso. Mas é isso. Além de tudo, a gente ainda está aprendendo junto. Olha que legal. Gente, eu não estou vendo a Rosângela. Gente, minha cunhada ali. Oi, beijo, cunhada, te amo. Rosângela, estou muito feliz que você está aqui, Rosângela. Vamos abrir as câmeras? Eu vou contar até 3 para bater essa foto bonita da gente. Gente, não esquece amanhã, 18 horas, tá? Do ato. Coloquei no chat lá para a gente lembrar disso tem também. gente que está com a câmera desligada. Eu acho que o Johnny caiu de novo. Não estou conseguindo vê-lo. Isso. A gente chegou... já vai tirar? Não, vou contar até 3 para o pessoal abrir a câmera. Roberto. Cadê você, Roberto? 1,5. Eu já estou aqui, 1,75.
2, que eu só sei fazer de 25 em 25. Ai, essa roda me fez muito bem, eu tô sorrindo aqui, ó. Isso, todo mundo mostrando as canjicas. 1, 2, 3 e... A Roberta lá. De novo. Roberta, fica aí, não foge não. 1, 2, 3 e... Caraca, muito bom! Roberta, beijo, Roberta. Quero te ver. Tchau, gente. Segunda-feira, 18 horas, no mesmo link. Tchau, Se gente. ninguém tiver aqui... Eu cheguei aqui, tinha alguém conversando com a Conceição Evaristo, eu fiquei só escutando. Caramba, que orgulho. Pô, já pensou em trazer Conceição Evaristo para a nossa roda? Já pensou? Que isso. Oi, gente, eu queria fazer um agradecimento à Élvia, que está me secretariando nos últimos 3 encontros. Ih, gente, a Rosângela não escreveu. O que vocês recebem durante a semana. Eu escrevi alguma coisa aí. Que é lá de Caxias do Sul. Queria agradecer, ela tá aqui bonitinha. Dá um tchauzinho, Élvia, para o pessoal te conhecer. Ah, obrigada, o trabalho dela tem sido fundamental. Agradecer a Gabriele, que é tudo de bom. Flavinha, obrigada, seus alunos são gostosos. Obrigada a todos, professores. Essa palavra, manda beijoca para todo mundo. Oi, Anabelle. Obrigada. Rosângela escreveu alguma coisa ali, ó. Você não quer ler, não, Rosângela? A gente não consegue ver, não. Ah, desculpa. Mostra aí. Se clicar em você, dá para ver. Se clicar, dá para ver. O que você escreveu aí pra gente? Não, acho que não dá para ler. Eu escrevi empatia, sororidade, amor, amar, hashtag gratidão a vocês, mestre. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Vou estar com vocês. Tchau. Gratidão, Tchau. pessoal. Gratidão. Morena buluka si chabasa Yesu ufedi sedin twali matwenye usibuluke si chabasa Yesu si chabasa South Africa Van die grote antwoorden. Sounds are called to come together, and united we shall stand. Let us live and strive for freedom.